Meu nome é Isabela Anchieta, eu tenho 37 anos e sou jornalista e socióloga. É Robson Sávio Reis Souza, 47 anos, professor da PUC Minas, doutor em Sociologia. Eu acho que o Brasil nunca viveu um neoliberalismo total e nem propriamente viveu uma esquerda total. Tradicionalmente, no Brasil, nós sempre tivemos um Estado liberal conservador. No Brasil, houve um revezamento interessante entre dois partidos que, de alguma forma, tinham tendências um pouco mais para um lado e um pouco mais para o outro, que se equilibravam. Um Estado que manteve quase que intactos nos seus lugares sociais aquele 1% ou 2% muito ricos, uma classe média de 25% e todos os demais pobres e em condições de pobreza. Tanto o governo do PT soube negociar até muito, com alguns grupos econômicos, e também o contrário, os governos tidos de direita também foram governos atentos a áreas sociais. Durante 500 anos da nossa história, o Brasil nunca conseguiu fazer uma reforma estruturante e mobilizadora, uma reforma transformadora. Eu acho que o desequilíbrio é porque a gente teve muito tempo no poder de um partido com uma tendência mais específica que acabou desordenando essa questão econômica. Todos os governos que flertaram com a possibilidade de reformas estruturais e transformadoras foram objeto de golpe por esses segmentos tradicionais e conservadores da nossa sociedade. A ideia de classe, ela é frágil para entender a complexidade da sociedade brasileira. No entanto, é evidente que a gente tem uma desigualdade que desde 1920 mudou muito pouco. Veja um trabalhador que pega o ônibus lotado todos os dias, fica 2 horas no ônibus para ir de manhã e 2 horas para voltar. Ora, essa pessoa ela não pode ter a mesma visão de um burguês que anda de carro ou de helicóptero e pensa que o mundo é todo rosa. Essas categorias, se a gente for observá-las historicamente, elas serviram muito mais para nos separar, nos dividir, criar uma sequência infinita, indefinida de vinganças mútuas. Essa ideia de tentar manipular, reprimir ou não aceitar a diferença é uma ideia altamente autoritária. E ela tem a ver, inclusive, com essa ideia de tentar desvincular a ideia de disputa e de luta de classes. No fundo, não existe diferença entre ninguém. Não existe diferença entre homem e mulher, não existe diferença entre o rico e o pobre. O que existe é essa diferença de formação mesmo, que pode levar as pessoas a superarem os seus lugares. As diferenças elas precisam de ser explicitadas e a partir da sua explicitação, os grupos precisam de se posicionar. Não necessariamente para entrar em confronto, mas que, de forma coesa, possam inclusive vocalizar os seus direitos e os seus direitos serem respeitados. Eu sou a favor da educação universal, gratuita, porque ela sim é a grande revolução do país. Numa sociedade tão desigual e injusta como a nossa, chega a ser violenta a ideia de qualquer tipo de homogeneização. Quando a população aponta o dedo e diz o principal problema do Brasil, mais do que o desemprego, mais do que a saúde, mais do que a educação, é a corrupção, porque ela entendeu que esse círculo vicioso da corrupção, ele acaba atingindo e mantendo o sistema tal como ele está. O grande problema do Brasil não é a corrupção. A gente poderia dobrar o investimento em educação caso não fossem desviados 200 bilhões anualmente do governo brasileiro, ou seja, do dinheiro da população. Quer uma corrupção mais institucionalizada do que os juros e o spread bancário? Que todos nós somos obrigados a nos sujeitar? O rentismo, a especulação, que é o grande motor hoje do capitalismo. E rentismo e especulação é a fonte de corrupção em todos os países. Então o grande problema do Brasil não é a corrupção, o grande problema do Brasil é a desigualdade social, a injustiça social que nós temos. A academia no Brasil, ela é fundamentalmente conservadora. Os professores no Brasil, a gente tem uma formação de esquerda muito consolidada no Brasil. Poucos são aqueles intelectuais e educadores comprometidos com transformações. Eu vejo muitos embaixadores de autores do passado e ninguém quer ser criador. Alguns expoentes de pensamento mais progressista, democrático e de vanguarda têm conseguido alguns espaços de vocalização, fazendo crer
de forma equivocada que toda a academia siga. Essas lentes vermelhas impedem a gente ver a realidade em HD. Tanto a direita radical quanto a esquerda radical se encontram no mesmo ponto, que é o ponto do radicalismo e o ponto do fundamentalismo. A democracia pressupõe que todos possamos ter voz, os pobres, os ricos e classe média. Por que a classe média não pode se manifestar? Porque ela é má palavra. A classe média que realmente se empoderou é a classe média conservadora, que em determinado momento beira o fascismo. A ideia é nos unirmos, não nos separarmos. Eu acho que toda forma de separação, categoria, estereotipização, ela é frágil para entender a complexidade do que nós somos. E no fundo a gente quer só uma coisa só, que é um país melhor. Todas as vezes que nós determinamos que algum tipo de pensamento está superado, nós impossibilitamos o aprofundamento de uma discussão. Então, acho que o mais importante é nós percebermos que as questões relacionadas aos pontos de vista tenham possibilidade de discussão para que isso crie possibilidades dialógicas de mudança e de transformação.